Oi, eu sou Luísa, seja bem-vindo ao meu podcast Balé na Real. A cada semana com convidados diferentes do nosso universo da dança para falar sobre assuntos polêmicos, profundos e até engraçados do nosso mundinho do balé. Um lugar seguro pra gente falar as realidades da vida de bailarina sem medo. Começando mais um episódio de Balé na Real podcast por aqui. Eu sou a Lu Corte e hoje estou aqui com dois convidados. Gente, eles são tão especiais que eles já estiveram em outros episódios aqui e eles são os primeiros a repetir aqui nos episódios do podcast. Então eu vou fazer a apresentação novamente, caso vocês tenham pedido os episódios que eles apareceram, tá? Mas nós estamos aqui com ele, o menino engraçado do Reels, Palhaço, dono de várias páginas de sucesso no Instagram, que além de bailarino é artista e faz camisetas belíssimas. Divo que tira fotos conceituais no meio do mato e na cachoeira. O bailarino que quebra tabus sem perceber que está quebrando tabus. Luiz! Oi! Eu acrescentei umas coisinhas na tua descrição. Eu amo a introdução, sempre. Nós também estamos aqui com ela, a bailarina que prova todo dia em suas redes sociais que a dança é pra todos. Dona de um projeto incrível que leva a dança para empoderar bailarinos de todos os corpos. Ela que descobriu a localização da fonte da juventude, mas mantém em segredo. Professora, bailarina, modelo, influencer, eu sou fã e a minha mãe também. Estamos aqui com Judelbi! Oi! Não vou falar onde é a fonte de novo. Ai, que saco, Ju! Segundo Vocês episódio se que tu vem aqui, virem. tu não fala da fonte. Não vou falar. E a sua mãe é uma fofa. A minha mãe, eu não falei nada do Luiz, mas ela é fã do Luiz também. Ela tá sempre comentando nas coisas dele. E ela engaja nos stories também, tá? Ela engaja, né? Ela engaja, comenta, responde tudo. Ela gosta de mandar coração, ela fala. Gosta de ficar mandando coração pras pessoas. E ela adora quando eu falo dela no podcast. Sempre que ela ouve, ela fala, ai, tu falou de mim naquele episódio. Vai falar desse aqui também. Ai, minha mãe também se mete em tudo, gente. Vocês sabem, minha mãe não se segue, sempre Lu? tá lá nas lives que eu fazia com a Ju, ela tava sempre lá comentando e engajando. Ai, A minha mãe não te segue, não, Lu? Ai, é difícil. Não sei quem é tua Gente, mãe, eu quero Ju, fazer, não sei o nome dela. eu quero fazer um comentário que pra mim tá muito difícil, porque o Luiz é meu aluno, eu chamo ele de Lu, e daí tem a Luísa, aí eu falo Lu, e eles não sabem pra quem que eu tô falando, e enfim. Eu sempre acho que é pra mim, atenção. porque eu chamo o Luiz de Luiz, eu não chamo o Luiz de Lu. Aí quando tu fala Lu, eu já acho que é comigo, entendeu? Não vai pro Luiz. A gente tem que ser um pouco carinhosa com os alunos em alguns sentidos, pra... Tem não que ser sei outros. gentil. Tem que ser gentil pra conseguir. Tem que ir com Pra balancear as jeitinho, né? broncas. Pra balancear as broncas, exatamente. A gente dá umas broncas da gente. Tem que ser, Ai, Lu, daí Lu, você querido, joga a tu tá bomba. todo torto, tá horroroso, tá, Lu? Tipo isso. Equilíbrio, entendeu? Ai, gente, já vi que esse episódio vai Aí. ser ótimo. Até porque a gente demorou 1 hora pra começar a gravar esse negócio, porque a gente não parava de conversar aqui. Sim. Mas, gente, o tema do episódio de hoje, então, é a questão de aceitação do corpo na dança. Porque a Ju fala bastante sobre isso nas redes sociais dela. Como eu disse na introdução, ela tem um projeto, né, que é o Dance for Plus. E o Luiz é aluno da Ju, então ele participa do projeto e ele também, né, tem o seu Instagram e tudo. E já trouxe algumas dessas questões também para um vídeo que viralizou, por sinal, né, Luiz? Mas enfim, viralizou mesmo, né? Bombou demais. Mas então, eu queria convidar vocês, assim, antes da gente começar no bate-papo, mas assim, pra gente fazer uma pequena reflexão sobre o padrão estético no mundo da dança. Porque a gente já tem, na verdade, o padrão, né? Tipo, o padrão de beleza no mundo normal, digamos assim, tipo, das pessoas normais. Mas dentro da dança, eu sinto pelo menos que existe uma pressão muito maior, assim, sabe? Porque o bailarino, independente do tipo de dança, claro que acho que no balé clássico ainda mais, mas o bailarino trabalha com o seu corpo, né? Então essa pressão, essa busca da perfeição, esse padrão estético, enfim, é muito forte. Eu queria saber o que vocês acham sobre esse assunto, enfim, da onde que surgiu, sabe? Da onde vêm esses pensamentos e como as pessoas acabam se encaixando nisso, assim, sabe? É interessante a gente falar, eu não sei se no outro episódio eu cheguei a falar sobre isso, que existem duas coisas, né? A pressão estética
e tem a gordofobia. A Sim. pressão estética, ela é... A estética, né, é um ramo das ciências sociais. Então, ela estuda o belo, ela estuda o que é, né, as artes, o belo, as coisas assim. E dentro disso, todo mundo sofre uma pressão estética para ser aceito, né? Então, os gregos tinham, os romanos tinham, tudo. Quando a gente for ver toda a história, né, ela tem o corpo que era mais desejado, né, Sim. esteticamente. Nas próprias estátuas, E daí- né? Nas obras, nos monumentos. Sim, se a gente vê for bastante. pensar, se a gente for pensar uma época era o belo era você ser mais corpulento. E se a gente for pensar tipo quando eu era mais nova, o belo era aquelas top models assim secas de tudo, Sim. assim, você não podia ter nada. Hoje em dia talvez o belo seja uma mais bombada assim, que tenha mais torneada, talvez, não sei. Uhum. Também tem esse estilo que é aceito também. Mas a verdade é que isso é colocar as pessoas dentro de quadradinhos, de caixinhas, né? E as pessoas, elas são diversas. Mas todo mundo sofre. Mulheres sofrem mais, porque aí tem uma questão de machismo, né? Sim. E de controle dos nossos corpos, porque afinal de contas a gente gasta muito mais com procedimento estético, com Maquiagem. coisas pra ficar maquiagem, coisas pra ficar bonitas, né? Homens nem tanto. Então a gente tem esse negócio de se encaixar naquele padrão. Então desde lá de criança, a criança é muito alta, a criança é muito baixa, a criança tem pelo, porque tem criança que tem Sim. pelo, né? Bigode, né? Às vezes quando tem o cabelo mais escuro tem o bigodinho, assim. Sim, Tudo é julgado. tudo isso vai. E a gente é bombardeado no Instagram, na mídia, em todos os lugares a gente é bombardeado pra ter aquele corpo. Sim. A gente for pensar uns anos atrás, não existiam atrizes que eram um pouco mais gordas, não todas E sempre é um magérrimas. padrão meio inatingível, né? Sempre é uma Sim, coisa assim, nunca é o sim. suficiente. O jeito que tu é nunca é o suficiente. Sim, e daí se a gente for pensar, o padrão estético ele também engloba outras questões como o racismo, porque também, se a gente for pensar antigamente, as atrizes negras e negros, eles sempre estavam como o quê? Como empregada, como serviçal, né? E não... Muito na novela a gente vê isso, né? Sim, tipo, nas sim. novelas da... Enfim, não vou falar o nome A pra gente não- vê hoje em dia. Mas mesmo nos filmes a gente via assim. Sim, sim. Né? Então, o padrão você tem que encaixar. E daí a gente tem a gordofobia, que daí já é a aversão ao corpo gordo. Daí já é o xingamento, a humilhação, achar que é preguiçoso, que é feio, que desleixado, invejoso, porque você queria ter aquele corpo da magra. Daí também tem a questão da gordofobia médica, que eu e o Luiz a gente discute bastante, que é você tropeçou na rua, machucou o pé, você vai no ortopedista, você tem que emagrecer. Tá, mas o meu pé eu torci, coisa. Não, se emagrecer vai resolver tudo. Aham. Mas a minha unha tá encravada. Não, emagrece que passa. Sabe, tudo, a solução dos teus problemas é emagrecer. Exatamente, Não a tem nada que tu roupa, possa caber fazer. nos lugares, as cadeiras, tudo, né? Tudo não foi feito para corpos gordos. E eu incluo corpos altos também, pessoas altas, porque muitas vezes as pessoas altas também não cabem. Então, é o padrão, né, daquilo. Só para introduzir. Não, mas esse debate mesmo que eu queria trazer, até porque eu até tava falando com o Luiz antes da gravação, que é um tema que eu já pesquisei, já vi vários vídeos sobre, mas é uma coisa que eu não me sinto confortável em falar. Eu até falei pro Luiz, eu tô com medo, porque não é o meu lugar de fala. Então, por mais que vocês venham aqui, me contem, eu ouço as experiências dos outros, às vezes a gente vê acontecendo na nossa frente, né? Uma situação de gordofobia e tudo. Eu nunca vou entender como é estar na minha pele, sabe? Tipo, não assim, nunca passei por isso pra entender como é. Eu posso tentar entender, mas talvez eu nunca vá entender de fato o que é, né? Talvez... Mas eu acho que é muito válido o fato de você dar espaço pra gente falar sobre isso e entender também, né? Porque isso influencia em várias coisas. Até assim, quando eu dou aula, eu vejo que as minhas alunas, meus alunos, eles
muitas vezes sentem que eles não são capazes de fazer aquilo, Sim. né? E eu não tô falando, às vezes, nem de ser profissionais, eu tô falando de ser capaz como pessoa, de a sua superação. Então, é sempre, muitas vezes, bailarinos que, às vezes, nem são gordos, mas que são um pouquinho mais cheios, não vou falar gordo, um pouquinho diferente daquela magreza exigida, isso. Daí ele já fica no canto, no fundo, e a professora nem corrige. Então, assim, a gente começa a ter umas, né, por quê? Por que disso, né? No balé é muito louco, porque às vezes tu vê, por exemplo, uma pessoa na rua, normal, tu pensa, aquela pessoa é magra, aí tu bota ela num colã, numa aula de balé, no meio de um monte de gente, tu olha, Sim. gorda, só que não, né, tipo, não é uma pessoa gorda, é que no contexto do balé, que a magreza é extrema, sabe, é uma magreza, meu Deus, tem que ter um percentual de gordura muito baixo, é um corpo muito trabalhado, tipo, o padrão, assim, né. Então, no contexto do balé, isso é elevado à 10ª potência, assim, sabe? Então, a pessoa... Eu lembro quando a Tamara Rojo, Sim! que é do coisa, ela entrou no English e daí ela fez todo mundo tá dentro do peso ideal deles. Então, assim, e a maioria não deixava dançar se não tivesse. E tinha muitas que não estavam, então, assim, é normal, você começa a fazer mal pro seu corpo, né? Vocês dois são um pouquinho mais novos que eu. Quando eu fazia balé mais nova, a gente não podia nem... A minha professora não gostava que a gente nem tivesse músculo aparente. Então, a gente tinha que ser magra, tinha que ser forte, mas você não podia estar com a musculatura bombada, entendeu? Você Como tinha é que faz isso? Nada. Não sei, não me pergunte. Falando da minha história, eu sempre fui a menina que tinha peito, bunda, coxa, quadril, tal. Mas hoje eu pego as minhas fotos e falo, cara, eu era magra. Eu só era curvilínea. E dentro do balé, eu sempre precisava emagrecer 5 quilos. Eu sempre precisava emagrecer. Não podia fazer. Então, eu não podia fazer a parte do não sei o quê. Não podia dançar de barriga de fora. Não podia dançar de branco. Não podia, Sim. sabe? Então, era complicado, assim, né? E, na verdade, eu começava a achar que eu não podia fazer as coisas também, né? Então, Sim. chegou em um ponto que eu parei de fazer as coisas por mim, porque eu acreditava que eu não era capaz. Por causa de uma coisa estética, né? Eu lembro que, assim, Sim. eu tive uma fase... Nessa fase da adolescência, que a gente tá mais inseguro e tudo... que eu comecei a levar o balé mais a sério, assim, fazer mais aulas e tudo. Aí tive, claro, foi acho que um problema de distorção de imagem, porque na época eu achava sempre que eu tinha que emagrecer, Aí passou um tempo, assim, daí, enfim, fui melhorando essas questões na minha cabeça, e eu olho as fotos daquela época, eu tava mais magra do que eu tô agora. Sabe? E, assim, atualmente eu sou uma pessoa magra, mas eu tô, assim, de boa, sabe? Eu tô, sei lá. Só que naquela época eu era mais magra do que eu tô agora, e eu tinha essa questão também, tipo assim, não posso usar cola branca, porque, fica horrível em mim, sabe? A gente tem as pessoas falam que quando a gente começa a se aceitar, começa a falar que ser magra não é sinônimo de saúde, ser gordo não é sinônimo de tá doente, as pessoas falam um termo que é romantização da obesidade. Só que o que existe mesmo é uma romantização na magreza, né? E isso na dança é uma coisa muito presente. Muito. Porque a gente vê as meninas magras e as professoras olhando e falando, você tem que emagrecer, você tem que emagrecer, você tem que emagrecer. Sim. Então, assim, sempre tem que emagrecer. E, na verdade, enquanto eles deveriam estar focados, às vezes, em melhorar a pirueta, em melhorar o andeor, não sei o quê, eles só ficam focando nisso. E eu falo, Lu, que eu não gosto de falar o que eu já fiz com o meu corpo, porque eu já fiz muita coisa. Muita dieta, muitas coisas malucas. E eu não falo porque eu acho que pode dar ideia. Sim. Entendeu? Pode dar ideia e não vai ser legal. É isso, sabe? Você vê que a pessoa às vezes tá lá. Né? É, o ponto que a gente chega. Eu entendo que balé, às vezes, é uma
pressão pra você ser perfeita em tudo, Em todos os né? sentidos. Você tem que ser perfeita no físico, na expressividade, artisticamente. E eu acho que essa coisa da magreza vem um pouco disso também, né? Mas chega a nível que a pessoa não para e pensa da onde vem, o que acontece. O problema é quando né? a pessoa acha que se ela emagrecer, isso vai melhorar, ela vai ser uma bailarina melhor. Só que Era o que eu não, achava. tu vai ser uma bailarina melhor se tu melhorar, se tu fizer muitas aulas, melhorar a tua técnica, se tu trabalhar na tua expressividade. Se tu emagrecer, tu vai continuar exatamente do jeito que tu era, só que magra. Tipo, tu não vai Sim. mudar a tua técnica, tu não vai girar Sim. melhor, tu não vai... Entendeu? Então, As o problema é pessoas quando o acham- pensamento fica assim, né? Acha isso. Ai, você vai emagrecer, então você vai girar melhor porque você tá mais leve. E isso geralmente Vai, acontece até fora do balé, né? Sim. Porque a gente sim. emagrecer, a vida vai mudar assim, vai virar uma perfeição. Que foi a minha Incrível. mudança de chave. Porque eu sempre colocava a minha vida nesse... quando eu emagrecer, ai, daí eu vou ser feliz, ai, daí eu vou, não sei o quê, vou ser realizada profissionalmente e tal. Sim. Eu achava isso, sabe? Só que daí eu comecei a ver que eu não tava vivendo. Gente, isso acontece. É porque essa questão minha com balé é nova, né? Então tem assim. Um ano que eu. É porque. Gente, a Lu começou falando isso, né? Do mundo do balé. Eu me sinto dessa forma. Parece que eu tô atravessando um portal para o mundo do balé e voltando pro mundo sem ser do balé. É sempre assim que eu me sinto, ir e voltando. Sim. Mas essa questão da dança aconteceu muito comigo fora da dança, na vida. De assim, um Uber aleatório que nunca me viu na vida falar que eu não fazia exercícios, esporte, por causa do meu peso, sabe? Ele perguntou Meu pra minha amiga que era Deus. magra. A gente tava num Uber assim, aleatório. E aí ele perguntou. Chegou num assunto de esporte. Aí minha amiga, ela fazia esporte. Ela fazia handball desde nova. E aí ele perguntou o que eu fazia. Aí na época eu só fazia aula de música. Eu não fazia nenhum outro esporte. Inclusive também por essa questão de, na época da escola, eu ser muito zoada, assim. Enquanto eu tava fazendo Sim. polichinelo, sabe? As pessoas. Porque o Ai, corpo que gordo, ele se movimenta além. Às vezes ele fica fora de controle, eu dizia assim. Porque você pula, o braço vai pro Eu não lado, sei se sabe? é fora de controle. Eu acho que é diferente do que as pessoas esperam. É. E daí E aí, assim, fora do rola isso controle que eu daí. queria ter, assim, mais ou menos. É, Porque eu queria que tudo ficasse assim, durinho, junto comigo, indo pra onde eu estivesse indo. Só que as pessoas, os alunos me zoavam por causa disso, quando eu tava fazendo polichinelo, quando eu tava correndo. E aí, chegou um momento que eu parei. Eu não fazia nada, eu não fazia nenhum esporte. Eu só Como ficava... assim o momento da escola afeta na vida da pessoa depois, Inclusive, né? na faculdade a gente vê que o bullying, ele é pra vida inteira. Você carrega esse trauma pra vida inteira. Por isso que hoje eu tento cortar o mais rápido possível essa interação, assim, de um aluno opressor com um aluno que é mais fechado. Porque depois de eu ter passado isso, eu vejo que até hoje eu tenho muitas coisas que eu vivi quando criança e que até hoje eu carrego isso como medo. Como, por exemplo, eu não fico sem blusa, eu uso o máximo de roupa preta. Provavelmente por causa disso. Hoje em dia eu me sinto melhor com preto, mas quem me garante que esse preto não é porque eu tentava disfarçar a vida inteira Sim. o meu corpo, sabe? Porque o preto emagrece, processo. o preto alonga. É um processo muito complicado. E aí esse Uber, ele falou com ela falou que fazia handball, ele perguntou o que eu fazia. Eu falei que eu fazia aula de música, que eu tocava um instrumento. Aí ele dá pra perceber, né? Aí eu, tipo, sabe? Oi? Aí ele porque você não ia conseguir correr. Eu falei, nem me conhece, sabe? Do nada ele Aí- chega. O corpo gordo, ele é público, né? É. É público pra pessoa vir e falar qualquer coisa, né? Eu sempre dancei, desde que eu tenho 3 anos de idade, eu comecei a dançar. Com 6 eu fui pra uma academia, assim, antes era escolinha. Eu tô com 34, então a minha vida inteira eu dancei. E depois eu me formei, eu sou formada em dança de uma das melhores universidades do Brasil, né? Uhum. E na Unicamp. E teve uma época da minha vida que eu falava que eu era professora de artes. Porque até eu explicar pra pessoa que eu era Nossa. gorda e que eu dava aula de balé e de dança, era um tilt tão grande que hoje eu sou mais assim, sabe? Não quer acreditar. Ah, eu sou uma bailarina diferente, eu já falo assim, sabe? Ah, eu sou fora do normal, já falo desse jeito. Mas cansa, sabe? Cansa Sim. quando você não tá. Tem que ficar assim, explicando, né? E talvez a pessoa duvidar da tua capacidade, sabe? E eu nunca fui sedentária na minha vida.
E eu Sim. vejo as pessoas no sempre Instagram fez delas balé. questionam a Ju Me direto. questionam muito. As pessoas questionam quando ela fala que ela é formada, que ela é professora formada numa Gente, faculdade. absurdo. Vocês querem ver maldade? Eu acho que o aqui no YouTube é o pior. Sério. no Ela já teve que YouTube, mostrar o as minhas- diploma, assim, gente, aqui, ó. Os meus vídeos dançando, tem uns comentários que, gente, machuca assim, sabe? Machuca mesmo. Porque as pessoas não têm limites do que falam dos outros, não esquecem que tem um ser humano ali do lado, sabe? Completamente. Eles acham que eles podem falar qualquer coisa. Acham que a gente não vai ler os comentários, né? Sim, e é engraçado que meu vídeo, meu nome, e eles colocam assim, nossa, ela, não sei o que lá, como se, tipo, cara, é meu canal, eu que tô Sim, recebendo. fala comigo. Fala comigo, E o pior é que o seu vídeo viraliza, tipo, muito. E às vezes tem gordofobia em várias línguas. Sim, nossa. É assim, É, nesse nível. Internacional. Sim. E aí é péssimo, porque, né? Eu recebo, eu preciso falar que eu recebo muito amor, muito carinho também. Sim. Mas é que nos dias que a gente não tá Inspira muito muita bem... gente, né? Inspira muita gente. Eu fiz um trabalho pro Facebook que eu demorei quase um ano pra postar, porque os comentários que eles receberam, gente, eu fiquei muito mal, muito mal. Eu tava fazendo um Sério? salto e eu tinha, eu fiz meio aquele salto de Gisele que pula as duas perninhas juntas, eu não vou lembrar o nome dele, porque eu não tinha muito espaço pra saltar, eu tinha um quadradinho assim de 2x2, e daí eu fiz um salto no lugar, assim. E daí é aquele que salta junto e cai em arabesque. Eu não lembro o nome dele. Já tentei procurar e eu não lembro. Ele tem Gisele no segundo ato. E eu fiquei saltando pra tirar foto, gente. Entendeu? E ainda jogava a saia pra cima. Meu Deus. Entendeu? Eu fiquei o dia fazendo isso. E a pessoa me falou que era cabo de aço. E que era montagem. Eu tive vontade, entendeu? E falaram, Ai, que ódio. porque é lacração, porque fica, falava sobre aceitação, aceita, você fica o dia inteiro no sofá comendo bolacha, e eu fiquei assim, cara, eu tô saltando. Respeita o meu trabalho, sabe? Eles pensam Então- que pessoa magra não fica também deitada no sofá comendo, né? Eu ia dizer isso. É que aí que tá, né? A visão diferente. Se tu vê uma pessoa magra jogada no sofá comendo bolacha, ai, tá descansando, tá, né? É o estigma. Aí tu vê uma pessoa gorda jogada no sofá comendo bolacha, mesma Só faz situação. isso na Ai, vida. que pessoa relaxada. Uma pessoa gorda comendo salada, não ficou assim, comendo desse jeito, né? Tá querendo enganar quem? É. Uma pessoa gorda comendo fast food. Lá, só come isso daí, tá vendo? Ai, gente. É E bem chega- assim. E teve uma fase também, agora, às vezes acontece ainda, mas antigamente, quando eu era mais novo, a gente ficava até culpado de estar comendo um fast food, uma outra comida mais Na diferente. frente das pessoas. E Tem aí... gente que desenvolve medo de comer na frente das pessoas, né? Tem gente que não consegue Sim, comer na frente das tive essa pessoas fase. por causa disso. Meu Deus. Muito E louco. a gente. É que tem vários estudos, tem várias coisas que se aprofundam disso. Existem pessoas que trabalham, tipo a Malu Jimenez, tem uma amiga minha que tem um podcast bem legal que chama Isso Não É Sobre Corpo, que também fala Legal, sobre bastante desses vou- assuntos. Vou procurar esse, não conhecia. As pessoas sempre falam assim, mas obesidade é doença, obesidade é doença. Bem, vamos começar que você ser uma pessoa homossexual também era considerado doença, né? Vamos começar por esse ponto. E a segunda coisa é que todo corpo é doente, todo mundo é doente, todo mundo tem alguma doença, Algum já problema teve de ou vai saúde. ter, de saúde. Então eles demonizam muito como gordo, sendo, oh meu Deus, mas na verdade, gente, todo mundo é doente. E vamos combinar que nesse país que a gente vive. Todo mundo já esteve doente em tem algum ponto. alguma questão de privilégio, saúde, né? gente. Fiz um exame de sangue. Eu não agora, mas assim, no passado, fiz um exame de sangue, deu colesterol alto. Só que eu sou magra, ninguém sabia que eu tava com colesterol alto. E aí, tipo, Exatamente. sabe? Ninguém vai Pode ficar, ser ai, tu genética, tá pode ser a saudável, tu sua- tá E doente. parece que o gordo tem que andar com O exame de sangue na testa O exame aqui. de sangue na testa. E assim,
Eu posso ser saudável, mas, gente, e se eu não for saudável também? O que é o problema? tem a ver com o seu? outro, É né? a minha vida, eu vivo ela, né? Eu acho que começa por aí, né? Aceitar que tem pessoas que vivem diferente de você. Eu acho que quando, não sei o Luiz em relação a isso, mas incomoda as pessoas a gente meio que tacar o foda-se, assim, e falar assim, eu quero viver minha vida do jeito que eu quiser. Sim. Não é fácil, porque a gente sofre gordofobia, tipo, que nem o Luiz falou, andando no Uber, de graça. Mas é um pouquinho libertador, assim, você conseguir fazer, assim, que você tem vontade, entendeu? Eu quero ir de calça e top na academia, eu vou, entendeu? Eu quero usar roupa clara no balé, eu vou. Mas as pessoas se incomodam. Sim. Muito. Eu queria perguntar agora pra vocês, essa é uma pergunta que, enfim, já sei a resposta, mas é pra audiência mesmo, assim, ouvir, que eu acho que as pessoas precisam ouvir, principalmente pra quem tem vontade de fazer balé. Ai, vocês estão me ouvindo? A Lu tá parada travei. pra mim. Ela parou assim, ó. Tá, eu nem lembro o que eu ia fazer uma pergunta. Mas você ia fazer uma pergunta que é só audiência. Tá. Não, é uma Isso aí. pergunta que é mais pra quem, assim, tem muita gente que tem vontade de fazer balé, mas tem medo por causa do corpo, ou tem gente que duvida mesmo. E eu queria que vocês falassem pela experiência de vocês mesmo, que é ser gordo no balé traz alguma limitação física? Tipo assim, tem alguma coisa que assim, nossa, eu não consigo fazer por causa disso, porque, sabe? As pessoas ficam, porque eu sou gorda, eu não vou conseguir fazer. Porque eu sou gorda, eu não vou ter flexibilidade. Porque gente gorda não tem não sei o quê, não vai conseguir saltar, não vai conseguir não sei o quê. E a gente sabe que não é bem assim, né? Tipo, são vários fatores físicos. Então, flexibilidade comigo, feliz. Eu queria ouvir de vocês mesmo, porque assim, eu falando, né, enfim, eu sempre mostro o Instagram de vocês, tipo, a minha mãe é uma que mudou muito o pensamento em relação a isso, porque é que é uma coisa que as pessoas acho que nascem acreditando, crescem acreditando e acham que a pessoa realmente não pode fazer. Ju, quando ela te viu, tipo assim, abrindo o espacate, ela ficou, eu não sabia, tipo assim, realmente de desconhecer, de achar assim, eu achava que não podia ser bailarina, sei lá, acima do peso, porque a pessoa não conseguiria fazer as coisas. Depois que eu vi a Ju abrindo o espacate, fazendo um salto, fazendo não sei o que daí que eu entendi que sim, que pode fazer tudo, sabe? Eu acho que primeiro rola a questão do estigma, né? De que o gordo é uma pessoa que é travada, que é pesada, que é, tipo... Desculpa, mas eu dançando eu sei que eu sou leve. E a característica de você ter uma movimentação, né? Quem estuda Laban, dança contemporânea, assim, sabe que a característica de você ser leve ou pesado dentro do movimento não significa que você é gordo ou não tem a ver com o peso, né? Não tem a ver com físico, o peso físico. mas com o movimento, né? Mas com a característica, com a qualidade do movimento, né? Sendo ela pesada ou leve, né? De pesada a leve. Eu acho que a percepção, quer falar primeiro, Lu? Eu acho que é bem diferente a minha jornada do Luiz. Sim, é isso que eu acho interessante na nossa combinação de convidados aqui, porque cada um vai trazer uma visão diferente do assunto. No meu caso, eu até falei no primeiro podcast que eu participei com a Lu e com a Bárbara, que eu tenho esse negócio que eu não sei como, eu não sei quando, nem em que momento se rolou na minha cabeça, mas que depois que eu comecei a fazer as aulas de balé, eu só pensei assim, eu só não faço isso ainda porque eu não treinei o suficiente. Ponto. Sim. Porque você tá com uma professora maravilhosa. Eu só penso isso, gente. Com certeza. Mas faz Deixa muita eu diferença, contar, né? deixa eu contar como que o Luiz... Ele sempre que eu sou de balé, né? Deixa eu contar, Luiz. Ele sempre gostou de balé, daí ele mandou mensagem, eu fui abrir a turma online no meio da pandemia, daí ele falou assim, ai, Ju, eu queria fazer, eu não sei se eu que faço, porque não sei o que tem, eu virei, vai fazer! Todo cheio de... E nem era pelo meu perfil que mostrava a minha cara, nem mostrava meu rosto, era pelo Elastic. Mas eu não quero nem saber, você vai fazer! Como assim você nunca fez balé e você tem um perfil gigantesco de balé? A Luísa pensou a mesma coisa, todo mundo fala isso.
Daí ele fez. Sim. Que é a professora mais louca do mundo. Mas eu fiquei morrendo de medo, tá? E eu quase desisti 2 vezes antes de começar por medo, né? Porque na minha cabeça eu achei que eu tinha que saber tudo. Eu lembro que teve uma vez que te fizeram uma pergunta no Insta, Luiz, que eu adorei tua resposta. Eu não lembro exatamente como foi a pergunta, mas Ah, eu acho que eu sei qual é. é que o cara, eu não sei se era um cara ou uma mulher também, mas perguntou assim... Se eu sentia dor dançando, Não, foi isso? não era isso. Era tipo, se tu sentia dificuldade por ser gordo e não sei o quê. Aí tu falou, tipo assim, gente, não é como se eu fosse uma pessoa e daí eu botasse um colete de 30 quilos e daí fosse dançar. Eu vivo com esse corpo, tipo, meu dia a dia é com esse corpo. Então, né, assim, eu já estou acostumado. Eu já vivo assim, sabe? O meu corpo já está acostumado com o meu corpo. Eu dançar com ele é a mesma coisa que eu viver com ele, sabe? Eu achei essa tua resposta, assim, genial, porque eu nunca tinha pensado desse jeito, assim, sabe? É porque a gente ouve muito. Eu, por exemplo, quando aquele meu. É porque a Ju já acontece isso há muito mais tempo, né? Dos vídeos dela viralizarem. E geralmente viraliza muito mesmo. Eu até comentei com a Luísa e com a Ju uma vez, nessa questão pelo âmbito de páginas. Geralmente, quando a Ju posta um vídeo, as páginas de balé viram enxame. Elas postam. Sim. Por quê? Porque é algo diferente, que as pessoas não estão acostumadas a ver uma pessoa gorda dançando. Então elas veem esse vídeo, elas falam, vai viralizar. E elas postam. Só que aí elas não se preocupam. Na época que eu só tinha o perfil de dança, eu falava com a Ju que chegou um momento que eu parei de compartilhar, mesmo querendo muito, porque eu tinha que ficar o tempo todo olhando, porque eu não queria que ela sofresse com os comentários gordofóbicos que podiam acontecer. Porque eu sei que isso vai rolar. Sim. Infelizmente, isso vai afetar elas de alguma forma. Então eu apagava tudo antes dela ver. Tem uma página que eu sei que fala isso, que é, como que é? Just Dance Quotes, acho que é esse perfil. O do Luiz que apaga. Fora isso, eles deixam. Porque, na verdade, eu nem sei se eles estão me colocando... Eu fico nessa dúvida. Por eu ser uma pessoa diferente fazendo aquilo lá, ou se é porque vai rolar polêmica. E a polêmica engaja. Né? Então eu não sei até que ponto que eles também são bonzinhos nisso, né? E aí acontece muito essa questão. Quando o meu vídeo viralizou, aquele que eu respondi, né? Que eu recebi um comentário no TikTok. Eu recebi um comentário no TikTok do cara. E assim, eu respondi, mas eu não esperava que fosse viralizar. Explica melhor pra quem tá ouvindo, Luiz. Desculpa, todo mundo não me conhece. Aquele vídeo. Eu postei aquele vídeo, assim, achando todo mundo conversa comigo todo dia. Eu postei um vídeo de manias de bailarino, né? Todo mundo posta. Sim. Todos os bailarinos que produzem conteúdo provavelmente já fez um vídeo assim, né? De andar na meia ponta em casa, de ficar na meia ponta, enfim, fiz um vídeo assim. E aí um cara aleatório comentou, bailarino só se for na Gordolândia. E realmente já tem esse problema de me chamar de bailarino. Acho que todo mundo tem esse problema. Até quem já faz balé de criança, teve um momento em que passou assim, não sou bailarino, mas faço balé. Aí tem esse problema de falar, sou bailarino. Ainda mais eu agora. Com 10 anos de balé não falava que eu era bailarina. Então, eu com menos de um ano, tu acha que eu ia conseguir falar? Os outros me chamavam de bailarina e eu falava, obrigado. Mas eu não conseguia falar que eu era bailarina. Eu tenho dificuldade de falar, sou bailarina. Eu falo, eu faço balé. Eu também. Aí ele comentou isso. E eu respondi só pra responder, sabe? Porque eu não tinha um intuito assim, vou escorraçar a vida dele. Não sei. Eu só queria responder. Porque se ele teve coragem de responder, eu queria que as pessoas vissem o que ele tinha comentado. Sim. Aí eu respondi calçando a sapatilha, foi bem debochado. Mas na época eu não pensei em ser debochado, mas agora que eu penso, foi debochado mesmo. Aí eu calçando a sapatilha, aí o áudio fala, que pena. E eu escrevi bem grande, de você. Só que aí o vídeo, viralizou muito. O vídeo chegou a ter 300 mil curtidas, eu acho, no Instagram. Chegou a quase 6 milhões de visualizações. Muito. No TikTok chegou a 1,5 milhão. Só que com isso, eu entrei num colapso nervoso, porque começou a ter muito alcance. E aí começa a aparecer gente que não me segue. Sim. Que não entende nada de balé, que nunca nem viu nada de balé. Só me viu ali. E aí, lembra, bailarino magro. Ele não é magro, vou comentar merda. Né? Sim, Eles no vídeo que tu tá respondendo uma pessoa que falou merda, a pessoa vai. Aí começou a aparecer um montão de comentário. Ele não tá errado. Cuidado do seu joelho, coitado dos seus pés, coitado do seu joelho. E blá blá blá, e blá blá blá. E aí por isso que eu sou tão perturbado das ideias. A Ju, coitada, ela sofre comigo. Qualquer dorzinha que eu sinto, eu já acho que eu tô todo ferrado. Por quê? Porque a vida inteira eu escutei que ser gordo, uma hora ou outra, eu ia ferrar meu joelho, eu ia ferrar meu pé. É uma bomba relógio.
Eu escutei isso, então, fazendo balé, que, querendo ou não, é uma atividade física que requer mais do nosso corpo, eu falei, balé, ser gordo, tô ferrado. Mas Estou é me o que eu sempre machucando. falo. É que Sabe? eu tenho manias, tá, gente? Eu tenho manias, eu fico com bolinhas quando eu tô toda live, todo vídeo, eu fico mexendo em alguma coisa aqui longe da câmera, tá? Você vai colocar uma estante com bolinha, aquelas bolinhas de cachorro, né? Você vai precisar colocar um parafuso, né? Se você vai colocar na sua estante livros, enciclopédias e coisas, você vai ter que colocar Mais forte, mais firme, parafuso, assim, o negócio de acordo com o peso, certo? Então, assim, é aquilo que o Luiz falou. O meu corpo, eu carrego ele pra tudo. Eu sou o meu Sim. corpo. Na verdade, a gente não tem um corpo, a gente é um corpo. Aí é uma discussão mais filosófica, se a gente for pensar. Né? A gente não tem um corpo, a gente é um corpo, né? O nosso lugar no mundo, como a gente se apresenta, né? E eu acho que é isso, a gente tem que ser forte o suficiente pra bancar aquilo. Se eu faço ponta, é porque eu estou forte o suficiente pra fazer aquilo. No momento, eu estou num pós-cirúrgico, 3 meses, 4 meses que eu tá passei por uma recuperando, cirurgia né? grande e eu não estou fazendo ponta, porque eu estou fraca demais, eu estou voltando, tô E ela recuperando não um mês operou o de joelho repouso. dela. Nem o tornozelo, nem o quadril. Não foi meu joelho, foi meu ouvido. É. Foi meu ouvido. E ainda por cima eu fiquei com mais tontura do que eu já tinha. Mas eu não tinha opção. Foi uma... Calma aí, timpanomastoidectomia. Alguma coisa assim que eu fiz. E é isso, a gente tem que ter a coisa. Mas geralmente a gente é forte o suficiente pra isso, né? Eu recebo muito falando que eu vou me machucar, que pobre do meu joelho, pobre de não sei o que, de não sei o que lá. E respondendo a sua pergunta, Lu, o que eu acho que me impede um pouco de fazer, no meu caso, eu me considero uma bailarina profissional, eu tenho DRT. Eu considero que quem tem DRT tem essa bailarina profissional. É que nem né? qualquer um que tem uma formação. Tu pode não necessariamente atuar como bailarina profissional. Não sei se é o teu caso ou não, mas tu pode talvez não trabalhar numa companhia. Mas tu Mas eu Mas tu atuo. né? Eu não trabalho numa companhia, Sim. mas eu faço trabalhos que eu Sim. ganho pra dançar. E eu acho que quando a gente ganha pra dançar, a gente acaba sendo bailarina Com certeza. profissional, que eu tô trabalhando com isso. Agora, que também tem essa romantização de bailarina só quem tá na companhia, né? Enfim. Outra discussão. O que eu me impede em relação a isso, que mesmo eu sendo, eu sentindo que eu tô quebrando, que eu tô abrindo espaços, eu ainda sinto que eu nunca ia ser chamada pra fazer alguma coisa em alguma companhia, em algum espetáculo, em alguma coisa assim. Sempre uma coisa mais solo, né? E outra coisa que eu acho que é mais difícil de eu fazer seria um PADD, por exemplo. Porque talvez eu precisaria de uma pessoa forte o suficiente pra me carregar. Não que isso seria impossível. Eu não acho que é impossível. Mas a pessoa teria que ser forte o suficiente pra carregar. E geralmente os bailarinos não são tão fortes assim, né? Então, mais isso, assim, que eu falo. Mas até isso... Uma menina que comentou pra mim, assim, que eu nunca ia dançar conjunto. Daí eu virei pra ela, eu lembro que eu fiquei uns 5 minutos olhando pra aquele comentário e falei assim, amada, você acha que eu já virei solista assim na primeira apresentação, Sério, né? olha os vídeos da apresentação da minha escola. Tem gente de tudo que é jeito. Tipo, tem alunas gordas, tem alunas magras. E todo mundo dança. Eu posto vídeo de eu dançando sozinha, porque às vezes, quando a gente vai dançar, tem alguém na sua frente, você tá do lado, você troca de lugar, você vai pra lá, você vai pra cá. Às vezes não dá pra você postar o vídeo, né, do conjunto. E a menina me fala isso, eu falei, amada, você faz balé? Acorda pra vida. E aconteceu, voltando naquela questão, que eu até tento aprender com a Ju como lidar dessa forma. Eu acho que ela também tem uns certos momentos dela de, assim, Tenho. né? Mas é porque eu ainda tô... Dá tudo novo, né? Eu comecei o balé agora, eu comecei o Instagram agora, eu comecei a postar agora. Então eu ainda tô meio que assim, vindo tudo junto. Porque quando começou os comentários, eu quis apagar. Porque eu não queria que ficasse lá, assim, sabe? Não queria lidar com isso. E aí eu apaguei. Que ninguém é obrigado a lidar com isso, né? Você na coisa do inferno. E aí eu quis apagar, só que pra apagar eu tinha que ler. E eu li. E eu fiquei, tipo, quase uma semana lendo só comentário assim. Os bons também, mas como eram muitos comentários ruins, eu ia apagando. Não,
E o ruim pega mais, né? Por mais Pega. que tenha 1000 comentários bons, tem um lá que acaba contigo, Pois Pega. é. marca, né? Não E adianta. às vezes não pega naquele dia. Mas, por É. exemplo, o dia que você não tá Sim. bem, você lembra dele. Foi o que Sabe? aconteceu. É muito difícil nesse sentido. Eu comecei, que, na verdade, né, contando a minha história, assim, eu sempre fui essa pessoa muito frustrada, né, de dançar. A dança, pra mim, ela é mais do que eu consigo imaginar. Eu não sei quando eu quis começar a dançar, eu não sei porquê, não sei da onde, não tinha ninguém que dançasse na minha casa, eu só quis começar a dançar. E daí, eu me realizo muito estando numa aula, estando em um palco, é muito gostoso pra mim o movimento. Só que eu Sim. tinha esse ponto de que eu não me encaixava no padrão, né, de que eu tinha mais coxa, mais bunda e tal. E eu acho que até essa vontade de eu fazer muita dieta, de eu fazer muita coisa, acabou fazendo eu engordar mais, porque era aquele ciclo, Uhum. né, de você restringe loucamente, daí depois você compensa tudo que você não tinha comido antes. Então tinha esse ciclo. A gente falou bastante disso no episódio de transtorno alimentar. A nutricionista explicou bem direitinho. Hoje eu considero que essa eu questão. tenho, eu acho que, eu não sei se eu agora está controlado, mas eu tinha um transtorno alimentar de restrição e compulsão. Uhum. E a outra coisa é que, nossa, dei uma perdida. Eu tava falando. Que tava engordando, emagrecendo, dieta, tava engordando mais. Sim, daí eu fiquei nessa coisa da dança, né, de que eu sempre tinha que fazer. E isso era uma coisa muito frustrante. Então, ao mesmo tempo que eu gostava muito, tinha esse lado que sempre foi muito ruim pra mim. Sim. E eu fui levando na faculdade, não melhorou, na faculdade piorou. Sério? Eu recebi comentários de professoras horríveis lá, assim, não as professoras eram Nossa. horríveis, mas elas me falaram Justo na coisas faculdade que a gente pensa que o que pessoal é tem a cabeça mais contemporâneo, que é isso, aberta, cada corpo é um corpo, o seu corpo é lindo, nananã, mas elas me puxavam de lá e falavam assim, Júlia, você tem que emagrecer. Não foi uma, não foi Oi? duas, não foi três que falou isso pra mim, sabe? E sempre falava, vai, você tem que emagrecer, você tem que emagrecer. E daí foi quando eu deixei de fazer as coisas. Tipo, tinha as professoras que tinham umas companhias que eram companhias menores, assim, que eram da pesquisa delas. Então, elas montavam um grupo, tal, profissional. Eu nunca ia prestar essa audição, entendeu? Daí eu parei de querer dançar, de querer fazer solo, de querer fazer as coisas por causa disso. E daí eu fui me fechando, fui dar aula. Aí eu senti outro tipo de gordofobia, que as pessoas não acreditavam no meu trabalho. Então, eles olhavam no meu currículo, olhavam pra mim e... Sim. Como que é você? Né, não acreditava que era eu. Escutei coisas assim, Júlia, eu achei que você não fosse dar conta quando você entrou aqui, porque você é mais assim, cheinha, fofinha, tá? Sempre quer diminuir, infantilizar. Falaram isso pra mim. Se fizerem figurinha com as minhas caras. Já teve gente que falou assim, a gente deu um voto de confiança porque a gente gostou de você, mas Sim, com o pé atrás. com o pé né? atrás, sempre com o pé atrás. Então, foram coisas que eu escutei. Aí, eu, cada vez, né, sempre nessa angústia, até que um dia eu cheguei e falei, eu não quero mais ficar nesse negócio de emagrecer, engordar e não saber, eu quero viver. E daí, eu fui ser modelo também, porque, assim, a dança não é uma coisa que traz muito retorno, ainda mais a gente sendo fora do padrão, né? Até você ganhar um certo espaço, o negócio é difícil. E eu comecei a colocar as minhas fotos nas redes sociais. E assim, daí foi uma coisa muito... Tinha dois lados. Tinha o lado das pessoas que gostavam muito e que se identificavam, né? E isso já faz 5 anos. E tinha as pessoas que olhavam e que criticavam e falavam, assim, coisas horríveis, ainda Horríveis. falam. E de pedirem, né, que falaram dessa identificação, que tal, que daí que eu comecei a dar aula, né, e dar aula pro Days for Plus, pro Luiz e pra mais um monte de gente. Mas você vê que é sempre de uma dificuldade, né, sempre de uma história, de uma coisa... É bem complicado, né? É bem complicado. Ju, fala um pouquinho do projeto
para o pessoal saber do que é, e o Luiz também pode falar um pouquinho como é que é para ele. Então, da Sphere Plus surgiu dessa história, né? De eu Sim. querer dar aula para quem não se identificava e não se sentia acolhido. E eu vejo ele como um start no balé, assim, principalmente pra pessoa que tá perdida, que não sabe e tal. Nesse ano eu tô fazendo algumas reformulações, porque nos 2020 e 2021, a gente tava bastante no online e todas essas Sim. coisas. E agora eu sinto que a gente tá em um outro momento, saindo um pouco também do online. Então eu tô passando por reformulações, assim. Tô na dúvida se eu continuo com a turma, se eu não continuo. E é isso. Mas alguma coisa vai ter. Quem sabe alguns workshops presencial, não sei. Planejando. Vou aí na sua cidade fazer um. Ah, isso aí. E daí o Luiz foi uma pessoa que eu obriguei, no caso, a fazer, né? Hein, Luiz, sou conta como é que delicada. foi esse teu início no balé. Porque tu tá fazendo balé, acho que agora já faz 2 anos, né? 1 ano e pouco. Começo- Acho que em outubro faz 1 ano e 2 anos. pouco? Em outubro desse ano vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos. E, por exemplo, assim, tu tinha 20 e poucos anos quando tu começou. Talvez até tu tenha demorado mais pra começar por causa desses estigmas, assim, né? De medos e tudo. E o que te levou a dar o pontapé inicial, assim, pra começar a fazer as aulas? Realmente essa questão de receber esses comentários, às vezes na cara, às vezes escrito, afeta muito a nossa autoconfiança em tudo. Absolutamente em tudo. Inclusive, a Ju falando da questão do trabalho dela ser questionado, no meu caso, como não é dança, é uma aula mais secular, né, assim, fora da dança, eu mesmo me questiono, geralmente por causa dessa falta de autoconfiança. Então, assim, é muito complicado. E aí, na dança, foi a mesma coisa. Eu achava que eu tinha que ser, assim, já chegar provando que eu era capaz, sabe? Que eu tinha que saber alguma Sim. coisa. Que eu tinha que saber todos os nomes e associar os nomes aos passos e nunca ter feito uma vez na vida querendo começar o balé iniciante, assim, já sabendo. Uhum. Então, Imagina, chegar já sabendo tudo. e aí, isso acontece muito por essa questão, né? Dessa falta de autoconfiança. E aí, Da validação. pra tudo na vida, eu sempre não, assim, sempre. Eu preciso de alguém assim, vai, porque eu quero fazer, mas eu tenho medo de fazer as coisas. E aí, eu sempre preciso que alguém chegue uma hora e me dê um chute, assim, Certo pra eu ir. comigo, então. Assim, com Já dei ajuda. uma voadora. Com ajuda, eu super certo, porque aí eu mesmo apavorado, com medo, querendo sair correndo pra trás. Se a Ju não tivesse me dado esse empurrão, provavelmente eu só ia falar assim, quero fazer, e nunca fazer. Eu acho até que eu tenho evoluído bastante nesse 1 ano, Tem. mesmo no online. Aqueles vídeos que tu postou Pois de antes é. e depois. E aí, talvez se eu não tivesse assistido esse empurrão, e talvez se eu não tivesse tido a página também que eu criei, porque a minha página, mesmo sem eu não ter feito aula de dança nenhuma antes, eu cheguei a essa conclusão agora, nesses últimos tempos aí de pandemia, de que a página, ela era a minha autorrealização. De que jeito? Sim. Eu me realizava através das pessoas dançando como se eu estivesse vivendo aquilo ali. Então tudo que eu postava era algo que eu queria fazer, entende? Que eu queria conseguir fazer igual, parecido. Então, como eu não sabia fazer, como eu não conseguia fazer ainda, eu repostava, me Sim. realizando naquilo. Tanto que agora, às vezes, assim, eu ainda não entendo quando vocês falam assim, dançar no palco. Por quê? Eu tô tão realizado dançando em casa, no meu quartinho. Sim. Eu tô tão feliz que pra mim eu já tô completo dentro da minha casinha dançando. Porque é uma coisa que eu queria muito. E porque eu não conheço o sentimento. Mas eu vou fazer isso aí pro palco. Vai, Eu não vai conheço o sim. sentimento, sabe? Eu não conheço. Me aguarde. Gente, Eu quero ver Luiz no palco. Assim, gente, que mulher louca! Ela tá... Eu vou correr muito de você. Gente, mas é sério. Eu sou uma professora... até bati aqui. Eu sou uma professora muito carinhosa. O Luiz pode falar isso. Eu sou uma professora muito de boa, mas eu sou uma professora extremamente exigente. E eu sou uma pessoa que de vez em quando dá uns... Vai! Nos Dá uns chacoalhão, Pelos meus né? vídeos dá pra Acorda ver. pra vida. E eu adoro postar, que eu acho muito engraçado quando ela grita com a gente. Porque ela grita brincando, mas ela dá uns berros. E sempre sai nas minhas gravações. E ela fala, você tá postando isso? Parece que eu sou uma grossa. Eu adoro sua correção gritada. O que eu falo? Nossa, teve um exercício que você Faz parte. surtou. Eu falei assim, Luiz, você tá coreografando!
Ele fez uma coisa completamente diferente do que eu tinha explicado. Aí eu falei, não, você tá coreografado! Era pra fazer um plié, alguma coisa assim. Eu não lembro o que gente, tinha que fazer. era um tandi, fecha, um plié, estica. E ele fez um dégagé fondue. Eu lembro que era um negócio com fondue. Negócio que... O giro. Luiz, o giro do final. Luiz. O giro que eu não O tinha. giro que ele põe a situações de roda, sala, né? a roda lá da... Gente, mas aquele giro na barra, pelo amor de Deus, que giro é esse? Eu mais um pouco, se eu tivesse feito aquele giro pra trás, eu ia dar com a cara naquele espelho. Eu tenho certeza disso. Ainda bem que eu esqueci do giro no final. Mas aí é isso, sabe? Eu tô ficando muito feliz, sabe? Assim, de aprender. A minha apresentação tá sendo essa. Sim. Eu aprendo em casa, danço na minha sala, posto. Me sinto apresentado no final do ano. É isso. Mas daqui a pouco tu vai cada vez mais evoluindo na dança, né? Fazendo mais aulas, aí tu vai querer ter experiências novas. Eu acho que como eu não esperava também fazer balé em casa, essas coisas, eu acho que quando vai acontecer também, eu não vou estar esperando, mas vai acontecer em algum momento de eu ir pro presencial, de eu ir pro... É porque agora tá sendo muito difícil pensar no presencial, já que a Ju não é do Rio. Eu tenho que achar uma Você escola não é de que São seja Paulo. parecida com ela. E é muito difícil encontrar uma escola que... Porque assim, Pior que eu não quero passar... É que você não é da capital também, né? Aí, assim, é muito difícil você achar uma escola porque eu não quero ser a experiência de ter sido o primeiro bailarino incluído, assim, acima do peso. Sim. Porque eu não quero ser, porque isso pode dar muito errado e pode dar muito certo. Aí eu sempre procuro escolas que já tenham bailarinos que não tenham corpos dentro do padrão. Mas é muito difícil achar também. E quando eu acho, fica 1h30 da minha casa. Aí, assim... Vem pra São Paulo. Sim. Ah! Vem aqui pro Rio Grande do Sul também. Pois é, as escolas que eu quero estudar ficam em São Paulo e Rio Grande do Sul. E aí, como é que eu faço? Pra encerrar o episódio, eu queria que vocês deixassem mensagens inspiradoras para as pessoas que estão ouvindo, pra quem tem vontade de dançar, mas ainda não teve coragem, ou pra quem, né, já dança, mas ainda sofre muito com essa questão de aceitação, enfim. Vou deixar aberto aí pra vocês falarem. A primeira coisa, eu sempre falo isso, primeira coisa é isso que o Luiz estava falando, de você achar um lugar que te acolha. Porque não adianta você ir numa escola, por mais que a escola seja boa, mas ela não tem essa visão de querer abraçar todos os corpos. E, gente, o que eu falo de abraçar, assim, de inclusão e tal, não é só de pessoas gordas, mas às vezes de pessoas de negras, tem várias outras coisas que a gente pode incluir, né, dentro disso. Até pessoas PCD, pessoas com necessidades especiais, né? Então, pensa nisso, né? Porque se você tá num lugar que só manda você emagrecer, que você vai fazer as coisas, você nunca vai melhorar. Essa que é a verdade. E eu não tô falando que você não precisa emagrecer. Se você quer emagrecer, gente, você faz o que você quiser com o seu corpo, tá? Mas a questão é que isso não vai fazer você dançar absurdamente melhor. Se você não melhorar, se você não fizer aula e tudo mais, tá? Então a primeira coisa, acha um lugar acolhedor. E a segunda coisa é o que eu fiz com o Luiz. É tipo, vai, faz, começa. Para de Mete pensar, a cara. mete a cara. Porque assim, também a gente fica se achando, a gente tem esse estigma, a gente tem lá da escola que a gente fica que não é capaz, que não... e a gente fica com isso na cabeça. E às vezes você vai fazer, não é fácil, gente, porque o balé não é fácil. Definitivamente o balé não fácil pra ninguém. Só que ela é difícil pra magra, é difícil pra gorda, ela é difícil pra mulher, ela é difícil pro homem, ela é difícil pra todo mundo, sabe? Eu falo que é uma língua falada com o corpo, né? Você não começa a falar alemão assim, do nada. Você vai aprendendo uma palavra, uma coisinha, formando uma frase, daí você esquece uma coisa, daí você lembra outra, até que você vai ganhando uma fluência. É isso. O balé também, né? Então você tem que ir lá e fazer, senão vai ficar sempre pra depois. E o ambiente influencia muito, né? Porque também, se o ambiente vai te fazer se sentir mal, não adianta nada. Você vai acabar desistindo. Os colegas, Já tive muito aí. O professor, né? Pois a professora. Porque às vezes só você tá num ambiente em que as pessoas... Você não se sente representado de alguma forma, não se sente incluído, não sei. Vai chegar uma hora que você vai desistir, porque o ambiente tá te influenciando a te enxergar errado ali, né? Então tem que ter um ambiente que te acolha. E é isso também, e façam. Não, e façam porque
só ficar querendo também, foi o que eu falei da última vez. Só ficar querendo, se eu fosse só ficar querendo, eu ia ficar até querendo aos 40, porque eu sou assim. Eu ia ficar enrolando até o final. É preciso você se jogar, nem que seja um dia de lucidez, assim, hoje, vambora. Porque se você ficou esperando. De balé adulto, eu não sei se a gente vai ser profissional, se vocês vão ser profissional. Eu não quero ser, eu só quero fazer. É que nem você falou, Exatamente. você tem dúvida se você vai pro palco, né? Então, mas a gente Faz tem por que pensar que ti mesmo, né? exatamente. Você tem que pensar que é uma realização pessoal. É um tempo que é só pra você, que ninguém vai estar lá fazendo. Ninguém vai estar te enchendo, você vai estar pensando no seu corpo, na sua expressividade, em tudo. Então, é por você que tem que fazer, né? Gente, uma coisa boa pra terminar aqui. Vamos terminar com essa. Eu me sinto com superpoderes. Quando a perna sobe, eu me sinto com superpoderes. A perna subindo aqui. É por isso que eu faço balé. Que meigo! Mas né? Eu também, quando eu acerto alguma coisa em aula, eu fico assim, meu Deus, eu sou maravilhosa. Aquela coisa que tu tá há muito tempo tentando acertar, sabe? Daí sai. Quando eu consigo abrir um espacate, subir a perna, ficar em cima da minha ponta, eu falo, gente, eu sou Superman aqui. Sim. É isso, gente. Sim, é uma por realização isso que você tem que fazer né? balé, pra se sentir assim. Ai, gente, eu amei o nosso episódio. Acho que foi um bate-papo assim, ó. Né? É um assunto tenso, é um assunto pesado, mas acho que a gente trouxe de um jeito leve, divertido, assim, né? Dentro do possível. E agora, pra encerrar, só queria que vocês passassem o arroba pro pessoal que quer seguir, que quer conhecer o trabalho de vocês. Passa todos os arrobas, que eu sei que vocês dois aí tem mais de um, né? Pode começar, Luiz. Ah, meu Deus, eu tenho o Dança com o Luiz, né, que vai fazer... Já fez um ano, Luiz? Eu não sei. Foi agora no início do ano que eu fiz, né? Eu acho que... Foi início de ano. Luiz. Eu não comemorei, é verdade. Eu tô subindo no meu Instagram, mas é Dança com o Luiz. Lá, Dança com o Luiz no Instagram. No TikTok também é Dança com o Luiz. Tem o perfil da minha loja, que tá lá. Loja Elastic Hair, que é onde eu faço as blusas que eu pinto. A mão, tudo à mão, e é isso. E tem o Elastic Hair, que também é mais uma... Que é o primeiro perfil que surgiu, que dele veio tudo. Que é onde eu postava. Que é a camiseta. Esse é o nome ali, que é aquele nome difícil. Aquele ali. E aí lá eu posto bailarinas do mundo todo, coisas que eu acho lindo, que eu me realizo, e é sobre isso. E o Dance com o Luiz é mais pessoal, assim, é mais né? comigo. Rotina. Eu mostro meus 20 gatos, meus cachorros, minha vida. Falo mal da minha vida também, quando acontece alguma merda. Posto minhas presepadas lá, quando eu erro no balé. E é tudo isso. E a tua evolução como bailarina também, né, a coisa mais importante, né? A evolução. É legal pra quem quer começar, quem, tipo, é adulto, É um quer diário. começar o balé também. É um diário, né? é isso. E tu, Ju, compartilhei os arrobas com o pessoal, os projetos. Tem o meu pessoal, que também tem meu trabalho de modelo, bailarina, que é o Ju Delbi, de Júlia Del Bianco. O Ju Delbi tá Instagram, TikTok, Face. Tem o Dance for Plus, que daí é a minha escola online no Instagram, Facebook. Pra quem tá assistindo no YouTube, também tem o meu canal, que assim, não é muito presente, assim, mas existe, tá, gente? E se tiver... Tem conteúdo tem lá, conteúdo pra quem lá, assistir. tô lutando pra chegar nos meus seguidores, assim. Então Aê. me sigam, gente. Aí. Ju, eu até queria comentar um dos últimos trabalhos de modelo que tu fez, que eu achei muito legal. Eu também amei. Eu não lembro agora o nome da marca. O de calcinha. Da Enciclo. Que coisa mais linda aquelas fotos. Gente, Obrigada. vão lá no Insta dela olhar. Viu? Tá muito incrível. Pessoas gordas pegam um pé na cabeça. Olhem lá. Vão lá no Ela fazendo quase um Scorpion lá. Vai lá, meu sonho de fazer aquilo ali, tá? Bora, Nossa, tá Luiz. muito legal aquele trabalho. Bora que muito a gente incrível. vai fazer. Vou passar uns exercícios Ai. legalzinho. Tá bom, nossa, gente, Tá muito lindo fazia uma semana aquela que eu campanha. tinha saído do repouso da cirurgia. Eu tava assim, toda tremenda, assim, toda Meu mole. Deus. Pós-operada, tá vendo? Um mês de cama. Louco. Deu um mês de cama, daí aquilo foi uma semana depois que eu pude fazer Olha, as não dá pra coisas. perceber lá nas fotos. O médico tá muito vendo. plena. Plena, né? A Quem médica olha não vendo, diz, mas viu, é que Ju? saiu bem depois, a médica nem ficou sabendo. Gente, a gente tem que trabalhar, gente. Ai, mas tá muito legal aquele ensaio. E eu queria pedir pro pessoal seguir, né, o Balé na Real Podcast no Insta. E quem tá ouvindo aí Spotify,
Amazon, não sei o que, qualquer plataforma que vocês estejam ouvindo, sigam também na plataforma pra vocês receberem notificação de quando sair o episódio novo. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Adorei esse episódio. Muito obrigada. É isso. Um beijo. Beijo. Beijo!